Nessas semanas a gente tem refletido sobre o livro Chega de Regras, do Larry Crabb. Nós temos feito uma série de mensagens que nós não demos nome até agora, né? Vamos batizar essa série hoje? Vamos? Se as paredes fossem mais pretas e tivesse na nossa placa Church junto, né? Eu ia dar um nome mais criativo, mas a gente tem que ter um nome para a série de uma igreja séria, né? Mas quando eu falo desse assunto, o que me vem à cabeça é algo como um curso de mergulho no rio da graça de Deus, né? Para church estava bom, né? Mas como a gente não é church, a gente é igreja, nós é brasileiro, então eu acho que a gente podia pensar nesse sentido de mergulhar no rio da graça do Senhor. O nosso objetivo com essa série é levar a igreja a uma maior percepção, compreensão do amor e da bondade de Deus. E enquanto você compreende o amor e a bondade dele, a ideia é também te convencer a abandonar a justiça própria. Nós, infelizmente, somos assim. Isso não tem a ver simplesmente com o pecado. O pecado ele foi resolvido na cruz do Calvário, mas tem um pecado enraizado em nós, a religiosidade, que ela naturalmente parece que resetada na nossa mente constantemente. Então, o caminho de Deus é um caminho de graça. O convite de Deus é um convite para estar à mesa e você não precisa levar nada. Você não precisa levar nada para a mesa. Mas, costumeiramente, nós desejamos pagar para estar diante dessa mesa. E a ideia desse livro é exatamente essa. É de que as falsificações do Evangelho elas sejam, de alguma forma, denunciadas e a nossa atitude de tentar merecer o amor de Deus, ela seja, de uma vez, abandonada, para que a compreensão do verdadeiro amor possa chegar ao nosso coração e a nossa fé se torne cada vez mais genuína, cada vez mais pura, sabe? Com toda a convicção de que tudo tem a ver com Ele, sabe? Nada, exatamente nada, tem a ver conosco. Tudo tem a ver com Ele. Amém? Então, todos os apelos desses últimos domingos, todas as conclusões desses últimos domingos, têm nos levado a pensar a respeito desse Deus que te espera para um encontro, mas que Ele não espera que você chegue nesse encontro após um banho, né? É bom encontrar pessoas, é bom que as pessoas estejam limpinhas, cheirosinhas, né? Mas o nosso Deus é aquele Deus que a gente começou a falar ainda na parábola do filho perdido. Aquele Deus que te encontra mesmo sujo, e Ele corre até você, Ele te abraça, e Ele mesmo te lava no rio da graça de Deus. Então, quantos estão desejosos de mergulhar nesse rio da graça de Deus? Vamos juntos? Eu queria apenas começar falando de um salmo, Salmo 28, verso 7 desse salmo. Você nem precisa abrir, eu vou recitar bem rápido. Salmo 28, verso 7. Eu não vou usar muitas passagens hoje, eu espero ser bem breve. Mas diz assim: o Senhor é a minha força, é o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você, irmãos, é exatamente esse. A convicção de que o Senhor é a nossa força. Nós utilizamos muito esse salmo alguns anos atrás na igreja. Nós cantamos muitas canções com esse salmo. Tinha um reggae bom, né, Casca? O Senhor é a minha força, minha fortaleza, um negócio assim. Socorro bem presente. Nós cantamos muito isso. E isso é muito legal. Mas a compreensão desse salmo também nos colocou numa relação com Deus um tanto quanto estranha. A compreensão equivocada desse salmo fez que muitos crentes colocassem, por exemplo, na sua Bíblia, na sua casa, uma Bíblia aberta no salmo... Qual é o salmo que deixa aberto na Bíblia? 91. Pensando na palavra de Deus como escudo, pensando na palavra de Deus como proteção, a gente acabou utilizando a própria palavra como uma espécie de amuleto
da sorte. E o que de fato acontece é que, na nossa relação com Deus, muitos utilizam Deus como se Deus fosse um amuleto de sorte. Eu não sei quantos de vocês são de um viés mais místico e supersticioso, mas eu lembro da minha infância, eu não fui criado num contexto cristão, e eu tinha um trevo de 4 folhas dentro da carteira, eu tinha um pé de coelho, superstições, que quando nos tornamos evangélicos, a gente endemoniza e abandona, entre aspas, porque a gente acaba absorvendo, afetada por causa dessas superstições. Faz sentido para você ou não? Então é verdade que nós encontramos em Deus força, segurança, confiança, ajuda, alegria. Ele é a fonte de todas as coisas. Existe muito de Deus para ser experimentado. Existe muita vida, existe muito amor, existe muita graça, existe muita satisfação, existe muita paz, existe muita alegria para ser experimentada em Deus. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando de triunfalismo, ok? Eu não estou falando de uma vida só de vitórias. Eu não estou concordando com toda aquela teologia que as canções, principalmente do meio pentecostais, exaltam. Sabe, aquela agora é só vitória, né? E o advogado fiel e tantas outras canções que, infelizmente, formam a base teológica da igreja brasileira. Mas eu estou falando que é possível experimentar o amor de Deus, a segurança de Deus, a alegria de Deus, mesmo quando nós estamos passando por dificuldades, por sofrimentos, por doenças. Faz sentido ou não? Vocês têm que concordar comigo que eu preciso da afirmação de vocês para chegar até o fim. Então, irmãos, a ideia que nós temos construído nesses dias é a ideia de que a vida melhor do antigo caminho, o caminho da bênção, aquele que eu faço A mais B para chegar em C, ela é ilusão. A vida melhor, baseada nas bênçãos que Deus pode nos dar, é uma ilusão. A esperança por uma vida melhor, ela tem feito com que igrejas lotem. Igrejas que adotaram uma teologia coach, igrejas que adotaram uma teologia que potencializa quem eu sou, enfatiza muito mais o quanto eu posso desempenhar, o quanto eu posso fazer, o quanto eu posso conquistar, elas estão lotadas agora. Por quê, irmãos? Porque todos nós queremos, de alguma forma, ser motivados e empoderados para encarar os desafios da nossa vida. Pessoas pagam muito caro para uma imersão em coach, para passar um final de semana tendo as suas emoções chacoalhadas e recebendo ferramentas e assessments e tantas outras coisas que vão fazer você sair de lá tentando voar. E se a gente reproduzir isso aqui, irmão, vai bombar, vai encher de gente aqui. Mas, na verdade, tudo isso é uma mentira, tudo isso é uma ilusão. Então, as pregações, as canções, elas falam dessa vitória. Os apelos, eles estão sempre ligados a uma vida melhor que não está conectada com um relacionamento melhor com Jesus. Está muito conectada com uma série de atitudes que eu preciso tomar, e tomando tais atitudes, eu vou receber, eu vou encontrar tais resultados. Ok? Então, não é de nenhuma forma errado afirmar que uma vida com Deus é mais leve. Mas a leveza de uma vida com Deus não tem a ver com receber a partir da conversão uma blindagem. E agora os problemas não vão mais me afetar. Se a gente fosse usar uma metáfora dentro do ramo automobilístico, a vida com Deus seria muito mais você ter um seguro. Você pode bater, esbarruar o seu carro, capotar, ter o carro roubado, o que for. Mas você vai ter uma certeza que você tem alguém poderoso que vai te ajudar no meio dessa dificuldade. Mas jamais acreditar que uma vida com Deus é uma vida que está isenta de problemas. Uma vida com Deus tem a ver com ter a amizade com o Espírito Santo, o nosso consolador, o nosso advogado, ok?
Então, o que ocorre é que o nosso pensamento cristão atual, ele nos leva a acreditar que relacionar com Deus é como entrar num supermercado. Um supermercado que tem as suas prateleiras carregadas de pelo menos 2 produtos. Ou um produto que me traz plena satisfação, ou um produto que é uma rota, um plano de fuga para o meu sofrimento. Ivo, mas será que você vai só exaltar o sofrimento hoje? Não, não é a minha ideia. A gente pode, inclusive, falar de sofrimento. Natan tem uma palavra muito boa sobre sofrimento. E, às vezes, falar sobre sofrimento é algo que nos coloca mais perto da realidade de verdade. Mas a minha ideia não é essa. Eu sei que a gente não aguenta mais falar de sofrimento. Apesar de não falar só de vitórias, eu não vou, sabe, só afundando não. Fica tranquilo. Mas eu preciso te alertar da mesma forma que Paulo alertou os coríntios, no capítulo 2, no verso 4, no 2 Coríntios 4, no verso 17, ele diz que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem em nós uma glória que pesa mais do que toda angústia. Com isso, eu não estou te convidando a procurar sofrimentos, tá? Então, eu quero esse peso de glória e aonde tiver sofrimento eu vou. De jeito nenhum. Eu não estou querendo trazer um louvor ao sofrimento, mas eu quero que você compreenda que o sofrimento com Deus é um meio pedagógico que nos leva a um relacionamento mais íntimo e sincero com Jesus. Faz sentido para você? Nossa busca por uma vida boa, sucessos que são lícitos, família, carreira, trabalho, saúde, amor, ministério, não é pecado. O problema é que essa busca pode se tornar um ídolo para nós. E a metáfora que o Larry Crabb utiliza no seu livro, quando ele fala disso, é: nós nos tornamos como aquele povo tribal que dança ao redor do seu ídolo. Para e pensa, você mesmo, o que mais você anseia? O que mais você deseja? O que, se você recebesse agora, te levaria àquele momento flow assim, da vida? Aquela respiração forte assim de que, agora eu... Sensação tabajara, né? Todos os meus problemas se acabaram. O que seria? Se você casasse, se você fosse reconhecido no ministério, se você tivesse uma empresa bem-sucedida faturando milhões por ano, se você tivesse uma bela casa, um belo carro, se o seu filho voltasse para o Senhor, se o seu filho saísse das drogas, se você saísse das drogas, se você vencesse um pecado que te domina, o que exatamente te levaria a esse momento flow? Porque é exatamente isso que o Larry Crabb está enfatizando. Quando nós tentamos dominar algo, nós nos tornamos escravo dele. Na verdade, aquilo que a gente tanto deseja ter, aquilo que a gente tanto deseja controlar, acaba nos controlando. Então, o nosso desejo se torna para nós um Deus. Esse é mais um ponto que eu quero trazer para vocês. O que mais nós desejamos se torna o centro da nossa vida. E o fato é que todos nós somos leais a algo. Todos nós adoramos algo. Mas a pergunta de Deus é: sou eu a sua primeira paixão? Ou é outra coisa? Se você está em dúvida, Ivo, eu não sei se eu adoro alguma outra coisa que não é o Senhor. Eu posso te dar uma tarefa para você descobrir aonde está o seu coração. Porque a Bíblia diz que aonde está o tesouro, ali está seu coração. Você chega na sua casa hoje, você pega a sua fatura do cartão de crédito. Ou você puxa o extrato da sua conta bancária. E aí você percebe para onde está indo os teus recursos.
Se a maioria dos recursos está sendo investido no seu corpo, talvez esse seja o teu ídolo. Se a maioria dos teus recursos está investido no teu bem-estar, talvez esse seja o teu ídolo. Se a maioria dos teus recursos está investido no supermercado, esse seja o teu ídolo. Eu não sei exatamente aonde está indo a maioria dos teus recursos, mas olha, irmão, olha com calma, tá? Porque de repente o teu recurso é R$50 que você tem por mês e você gastou tudo com pão. Não dava para gastar em outra coisa de verdade. Mas o fato é, aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E é verdade, irmãos. As parábolas que nós utilizamos nesses dias falam a respeito disso. O jovem rico tinha toda a sua confiança na sua riqueza. O filho pródigo tinha toda a sua confiança no seu prazer e utilizou da riqueza que nem era dele para usufruir de uma vida que ele não podia usufruir. Então, agora que eu lembrei, eu tinha um vídeo para passar. Alguém passou para vocês um vídeo, Fran? Passou? Você tem ele aí? Eu queria, então, deixa ele preparadinho aí, porque já eu vou pedir para vocês soltarem ele. O fato é que todos nós somos leais e adoramos alguma coisa. Mas nós precisamos lembrar, principalmente como comunidade, que existe uma identidade coletiva sobre nós. Deus nos chamou como uma comunidade profética. Deus nos chamou como uma comunidade que vive ao redor da presença. Mas esse chamado coletivo, ele é resultado de um chamado individual. Entende? Pode ser que você já tinha esse chamado individual lá onde você estava e você foi atraído pelo nosso chamado coletivo, ou pode ser que Deus te plantou aqui por um acidente, sei lá, você tropeçou e caiu em Montemor. O chamado coletivo deve te arrastar, deve te levar para esse lugar. Nós somos uma comunidade chamada para uma coisa. As duas principais palavras que se repetem sobre nós o Salmo 132, de construir um lugar para a presença, e o Salmo 27, 4. Uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa habitar. Vocês lembram, né? Que eu esqueci. Então, isso é o mais importante. Deus está chamando revolucionários do novo caminho. Usar essa palavra é meio... Parece que eu estou chamando vocês aqui para a gente ser uma seita. Já nos chamam de seita e, de verdade, a gente tem uma carinha de seita, né? A gente está vencendo, mas vamos lá. Mas Deus está nos chamando como revolucionários de um novo caminho. Pessoas que abandonaram o velho caminho da bênção e estão dispostas a perder tudo e sofrer qualquer coisa por uma coisa: estar diante dele constantemente. Desfrutar da sua beleza, conhecê-lo mais, experimentar da sua glória. Se perder tudo nos leva ao resultado de um relacionamento mais profundo com Jesus, perder tudo é nada. Eu lembro muito da Elisa, na minha turma no CPP, quando ela dizia: eu estou cansado de ouvir o discurso de vocês, de dizer que vocês deixaram tudo para vir para cá. Vocês não tinham nada, a vida de vocês era uma droga. E é tipo cara dela, né? E é verdade, irmãos. É verdade, o crente tem um poder criativo que é sobrenatural. Em tudo a gente exagera. Tudo a gente exagera. Eu conheço um monte de ex-maconheiro que eles não tinham coragem nem de ir na boca, eles pagavam o outro para buscar maconha para eles. Mas quando ele se converte, ele era traficante. Vocês já viram isso? E na nossa vida é desse jeito mesmo. Tipo, eu tinha muita coisa. De verdade, irmãos. Se nós não tínhamos o Senhor, nós não tínhamos nada. A vida não faz sentido se não for para viver para Ele. E a gente tem falado e repetido, e talvez a gente está perdendo a frequência, mas a gente precisa lembrar
que nós acreditamos que a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Davi compreendeu isso, irmãos. Ele experimentou de muita glória. Ele experimentou de muitas riquezas. Mas no meio do sofrimento, ele encontrou um Deus que é o seu escudo, a sua fortaleza, o seu socorro, bem presente na hora da angústia. Amém? Então eu queria... Será que vai rolar o nosso... Vídeo é um negócio que a gente sempre espera o pior, né? Mas é um testemunho, tá? É só para vocês ficarem cientes da situação. Quem não viu esse caso, há 2 anos atrás, no meio da pandemia, um pastor de Fortaleza, se eu não me engano, que era casado com uma delegada, ele era, como a própria filha se apresenta, ele era um pastor de pastores, ele cuidava de vários pastores, e no meio da pandemia ele teve um surto. Ele atirou na esposa, nos filhos e ele se matou. Se você procurar pastor, se mata em Fortaleza, vocês vão encontrar a notícia em sites confiáveis. E esse testemunho eu recebi num grupo de pastores aqui de Montemor, e é um testemunho bem rapidinho, é uma mocinha nova, bonita, que no TikTok ela deu o testemunho dela. E quando eu estava pensando nisso, eu pensei, eu acho que esse testemunho vai casar muito bem. Então, Fran, por favor, vamos ver se vai rodar aí. Galera do áudio, fica esperta aí. Oi. Depois de enrolar muita gente, eu decidi contar o meu testemunho resumidamente. E para quem não sabe, eu me tornei paraplégica há um pouco mais de 2 anos. E essa sou eu. Há 2 anos atrás, eu era uma menina normal. Essa era eu, ratinha de academia. E na minha cabeça eu tava no auge da minha vida, porque eu tava emagrecendo, eu tava me tornando amiga de pessoas que eu sempre tive vontade de conhecer. Comecei a fazer coisas diferentes do que era pregado dentro da minha casa. Porque eu nasci numa família cristã, com princípios cristãos. Meu pai era pastor, né, de pastores. Enfim, eu fui ensinada no caminho de Deus. Mas por tais motivos eu não tive aquele interesse de me aproximar de Jesus. Porque o Jesus que me apresentaram era um Jesus de religião. Você não pode isso, você não pode aquilo. Enfim, aparentemente eu estava muito bem. As pessoas achavam que a minha vida era perfeita, mas não era. Até que começou a pandemia e a quarentena. E aí chegou o tão infeliz e inesperado dia. Para quem quiser saber mais, é só ler essa matéria. Então sim, meu pai surtou dentro de casa e decidiu que ia matar todo mundo. Minha mãe foi alvejada 3 vezes e eu fui alvejada uma única vez. Mas aquilo foi o suficiente para tirar minha vida. Mas eu tô viva hoje por realmente um milagre. O tiro passou pelos meus 2 pulmões e passou pela minha medula. O que na mesma hora eu senti o meu corpo adormecendo e pesando 4 vezes mais. E cada vez mais eu ia perdendo sangue e perdendo o ar que tinha dentro dos meus pulmões. E após o meu pai atirar em mim, eu assisti o suicídio dele. E sinceramente eu tinha certeza de que eu ia morrer. Mas eu sobrevivi. Cheguei com 15 de batimento cardíaco no hospital, tinha perdido muito sangue, peguei Covid com os meus 2 pulmões abertos. Enfim, passei 2 meses internada e nesses 2 meses eu peguei muitas doenças. E depois que eu cheguei em casa, eu tive que passar 1 ano acamada. Não podia me sentar pra nada. E eu achava que a dor física ela era muito maior do que a psicológica. Mas o fato de meu pai ter ido embora e eu ter tido uma ausência de carinho de uma figura paterna, e o fato dele ter levado com ele a minha mobilidade me doía muito mais. Até porque a medicina falou que é impossível eu voltar a andar. É impossível. Mas Jesus prometeu reverter essa situação, então, besteira. E por muito tempo eu me perguntei por que aquilo tudo tinha acontecido comigo. Eu não sabia o que eu tinha feito para merecer tudo aquilo. Até que depois de muito tempo do silêncio de Deus, ele me respondeu. E ele firmou no meu coração de que aquilo tudo ia passar, que aquele processo ele era doloroso, mas ele não era infinito. De que Deus ele estava comigo e ele estava vendo as minhas dores. Para variar, irmãos, deu ruim, né? O Haroldo disse que o último inimigo a ser vencido é a tecnologia. Mas mesmo o vídeo que eu passei para eles, eu percebi que é um vídeo que tem um corte. Eu não sei se alguém consegue encontrar e depois mandar no grupo. O que basicamente ela conta no fim é que toda a dificuldade que ela viveu
de ter a sua mãe alvejada, a sua irmã alvejada, uma outra irmã pulou pela janela, quebrou as pernas, e ver o pai suicidando na frente dela gerou uma dor muito profunda, fora todo o tempo de recuperação no hospital. Mas no término do testemunho, ela conta de como que ela teve uma experiência com Jesus e de como que ela liberou o pai dela, perdoou o pai dela e, inclusive, ela expressa o amor dela no fim do vídeo, dizendo como que ele fazia falta. E, para mim, essa mensagem ela tem muito a ver, ela é como algumas parábolas que têm me vindo à memória enquanto nós pensamos a respeito dessa série, sabe? De abandonar o velho caminho e de caminhar por um caminho que é melhor, o caminho de conhecer Jesus. E o fato é que o lugar aonde eu desejo levar vocês para pensar nessa manhã é a partir de uma metáfora que o próprio Larry Crabb pinta. Ele fala que quando nós percebemos a ilusão do velho caminho, nós percebemos que a vida com Deus é como uma prateleira, é como um mercado que tem prateleiras, mas essas prateleiras elas estão vazias. E quando nós procuramos, nós vamos encontrar uma porta secreta que vai nos levar a um caminho aonde não são os produtos da prateleira que nós estávamos acreditando que fosse o que supriria, seria o que de fato nós encontraríamos como suprimento para a nossa vida, mas a sua própria presença. Nesse lugar, nessa porta secreta, ele usa uma outra terminologia, mas eu acredito que uma porta secreta seja o melhor para compreender. Esse caminho secreto é onde eu tenho um encontro com a suficiência de Cristo, onde eu vejo o amor do Senhor, sabe? Onde eu encontro com a fonte infinita de toda a necessidade humana. Cristo Jesus, a sua amizade, a sua presença é o nosso verdadeiro sentido, irmãos. Então, pare e pensa comigo em alguns exemplos. Eu quero criar 1 ou 2 exemplos só para você pensar e cada um vai aplicar a sua maneira. Mas imagina como é que essa ideia do novo caminho, tá, que abandona o velho caminho da bênção, ele se aplica na vida de uma mãe. Pensa uma mãe que criou seus filhos com muito sacrifício. Isso é uma cena muito comum. Talvez muitos de vocês são parte de uma família assim ou vocês são essa própria mãe. Essa mãe criou o filho com muito sacrifício porque ela foi abandonada pelo pai. Então, ela teve que ser pai e mãe, ela teve que ser supridora, ela teve que manter toda a ternura necessária para a criação, ela teve que também manter toda a firmeza, toda a justiça, ela teve que estar em todas as apresentações, os jogos, as reuniões escolares, foi ela que lavou todas as roupas, foi ela que preparou todas as refeições, foi ela que limpou a casa dia após dia. E num determinado momento, esse menino, envenenado pelo pai, se revolta contra a mãe e, de repente, ele declara que odeia a mãe. Imagina, a dor do abandono do pai já não era pequena, mas agora a dor da rejeição do próprio filho toma a sua mente. A primeira coisa que uma mãe como essa pensa é como trilhar um caminho para recuperar o amor do meu filho. E, infelizmente, tantas patologias que nós observamos hoje são resultados de relações doentias que foram experimentadas dentro das famílias. Por quê? Porque essa mãe, que fez tudo certo, mas que naquele momento se sente injustiçada com a forma como o filho a trata, ela vai tentar, de alguma forma, encontrar um caminho de eu vou fazer A mais B e eu vou ter o amor de volta do meu filho. Esse é o caminho mais fácil. Mas o melhor caminho é
diante dessa dor e sofrimento, encontrar as afirmações do amado Jesus e nessas afirmações ter o seu coração plenamente satisfeito, de tal forma que essa satisfação leve a mãe a um comportamento piedoso. Piedoso do nível de reconquistar a confiança e o amor do seu filho. Entende que quando não parte disso, qualquer atitude nossa é como comprar, é como se tornar merecedor daquilo que nós objetamos? Entende? O caminho melhor não é o caminho da melhor esperança. E é o caminho da melhor esperança que eu quero exaltar. Essa mãe certamente vai ser tentada de todas as formas. E esses dois caminhos sempre surgem à nossa frente, irmãos. Ou nós vamos estar debaixo da pressão de fazer a coisa certa, a fim de que a vida funcione, dê tudo certo, ou nós vamos estar vivendo para a melhor esperança de conhecer a Cristo. Nele nós temos tudo. Nele nós temos tudo. Nele nós temos tudo. Essa frase é muito curta, irmãos, mas ela é carregada de uma verdade que precisa ser compreendida por cada um de nós. Nele nós temos tudo. E tudo diante dele é nada. Entende? No novo caminho, tudo é esperado. Nós desejamos ter o melhor, mas nada é exigido. No novo caminho, as bênçãos são esperadas. A cura é esperada. Famílias felizes e edificadas. Sentimentos de alegria. Tudo isso é esperado. Tudo isso é desejado. Mas qualquer bênção que nós recebemos, para nós, é uma simples dádiva de Deus. Nós comemoramos na convicção de que temos muito mais do que precisamos, porque se temos Ele, nós temos tudo. E qualquer coisa diante de Deus é só um acessório. Entende? E talvez essa é a doutrina mais importante como igreja que nós precisamos compreender. A suficiência de Cristo. Cristo é suficiente, irmãos, para nós. Pedro diz, em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 3, ele diz assim: Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo. E como é que nós recebemos tudo de Deus? Nós vamos fazer uma campanha de 7 semanas e nós vamos receber a nossa vitória. Porque é dessa forma que o Evangelho tem sido ensinado em muitos lugares. Vai chegar a sua vitória, vai chegar a sua vitória. No dia que chegar a sua vitória, a sua bênção vai ser completa. Não, irmão. Efésios diz que nós recebemos todas as bênçãos espirituais em Jesus Cristo. Nós já temos tudo nele. Esse objeto do nosso desejo, da nossa oração, se não é um objeto ilícito, quando for conquistado, ele vai ser apenas mais um motivo para se alegrar na bondade de Deus. É por isso que quando nós oramos pelas pessoas, pedindo que o Senhor cure pessoas, o nosso pedido é sempre baseado numa coisa: Senhor, que ela conheça mais do seu amor e da sua graça através dessa cura. Não tem a ver com ela vai receber a cura e agora ela vai te amar. Não é uma troca, entende? Não é um favor, mas é uma revelação da graça e do amor de Deus. Então, na nossa vida, nós vamos passar por tristeza, por pressão, por conflitos, por tentações. Pode ser que tenham subidas e descidas, não é para ter. Tiago diz que isso é ânimo dobre, né? Ou inconstância. Mas essas coisas, elas podem ser usadas por Deus para enxergarmos o fim do nosso eu. Entende? Deus permite que todas as provações, que todas as dificuldades, que todas as tentações sejam para um único motivo:
Ei, desiste. O Senhor está nos chamando a desistir do sucesso na vida. O Senhor está nos chamando para desistir do sucesso da carreira. Nossa, aí, você falou que não ia terminar mal, está terminando, né? Deus está te chamando para desistir do sucesso de um casamento perfeito, de uma vida financeira perfeita, de uma saúde perfeita. Não porque Ele não queira te dar, mas porque a busca pelo sucesso dessas coisas está te fazendo perder de vista o verdadeiro sucesso, que é ter a Ele. Você tem tudo. O convite de Jesus é só assim, irmãos. Você veio aqui talvez para descobrir um brinquedinho novo, mas o brinquedinho que eu quero revelar para vocês é velho, irmão. Você já tem tudo nele. Você não precisa de mais uma novidade, porque Ele é a novidade que acontece todos os dias. Amém? Então, o convite de Deus por meio dessas dificuldades, dessas provações, é apenas para que, de uma vez, a gente enxergue o fim do nosso eu. Para que, através dessa compreensão, a gente possa descansar, encontrando uma paz que nunca terá fim em Jesus. Tiago 1, verso 2 e 4, eu quero finalizar já, irmãos. Que aqui é igual azul, tem um compromisso de pontualidade. Tiago diz que é motivo de grande alegria passar por qualquer tipo de provação. Como assim, Tiago? Você algumas vezes conversa com a Bíblia e pergunta o que esses caras beberam no momento que escreveram essas coisas? Como assim? Eu já falei para vocês da minha crise, né, do salmista que diz que a lei é doce como mel. E eu fazendo um esforço danado para vencer a droga de um pecado que eu não conseguia vencer. E eu dizia, como assim? A lei é doce como mel, eu não estou conseguindo. E Tiago está dizendo que é motivo de grande alegria passar por qualquer tipo de provação. Porque, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E ele diz no verso 4, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Não é uma promessa de uma vida perfeita, de um saldo na conta bancária carregado. Não é uma vida que dá um conto de romance perfeito e maravilhoso. Não é uma vida de um corpo perfeito e saudável. Mas é uma vida que encontrou descanso na obra de Cristo. O único lugar de repouso verdadeiro para a consciência. Sabe? A pessoa de Jesus deve ser o único objeto para o nosso coração, igreja. A sua palavra é o único guia verdadeiro para o caminho. A gente recebe muita informação, dia após dia. Você abre o Instagram, o que mais você vai encontrar no Instagram é o velho caminho. Entende? Faça isso, mais isso, você vai encontrar isso. Então, no Instagram vai ter um influencer para te ajudar no teu devocional, vai ter um influencer para te ajudar a ficar rico, vai ter um influencer para te ajudar a ter uma pele mais bonita, vai ter um influencer para te ajudar a ter um corpo mais sarado, vai ter um influencer para te ajudar a sei lá o quê. Tantas outras coisas. Você pode seguir as dicas deles e você pode até encontrar de verdade alguns resultados, mas nenhum deles vai te satisfazer como esse influencer aqui chamado Bíblia Sagrada pode. Um encontro com Jesus é o suficiente, irmãos. Um encontro com Cristo e a sua suficiência pode resolver todos os teus problemas de uma vez, irmãos. Os cristãos do novo caminho são movidos por uma paixão suprema. Uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa habitar no teu santuário todos os dias da minha vida, para contemplar a tua beleza. A beleza de Cristo precisa brilhar de tal forma que os nossos olhos sejam capturados.
e os muitos objetos de desejos não se tornem para nós como um ídolo no qual nós dançamos ao redor, como Larry Crabb falou. Os seguidores do Novo Caminho dançam com Cristo, ao ritmo do Espírito, até a sua presença. Sabe? Os seguidores do caminho não dançam especialmente bem. Às vezes eles perdem o compasso do ritmo da dança. Às vezes eles dão um pisão no pé de Deus. Mas Deus está sorrindo para aqueles que resolveram se entregar à sua dança. Amém? Esse é um convite para os revolucionários do Novo Caminho. Casca, pode chegar aqui que eu estou terminando já. E hoje você vai ter que botar a gente para dançar. Sabe? Essa semana eu tenho uma parábola para um cristão do Novo Caminho. Eu estava com ela aqui na ponta da língua para falar em todo momento. Mas nessa semana nós perdemos uma irmã muito querida. Eu não sei quantos de vocês conheceram a Fatinha. A Fatinha é a perfeita parábola do cristão do Novo Caminho. Quando eu cheguei aqui em 2013, a Fatinha não estava em Montemor porque ela estava se tratando de uma dificuldade de saúde lá em Brasília. Mas há 10 anos atrás, ela já tinha profundas dores. Os seus dedos, as suas mãos já estavam se definhando. Mas em nenhum momento eu vi a Fatinha reclamar. Reunião após reunião, ela pedia oração com uma esperança de uma cura que um dia chegaria. A Bárbara me lembrou de uma conversa, porque a Fatinha sempre foi muito feliz e brincalhona. E quem das irmãs aqui lembram, mas um dia a Fatinha veio falar para as solteiras aqui. E ela falou sobre celibato para as solteiras. E ela disse que ela estava esperando ainda o esposo dela. Ela estava feliz com Jesus, mas se pintasse o marido, ela não ia dispensar, não. E eu falei, Fatinha, eu vou orar para que um dia um fazendeiro rico te peça em casamento e tudo mais. E aí, semana após semana, ela dizia, você está orando pouco por mim, que até agora eu não recebi a proposta. Mas o fato é que, mesmo diante dos sofrimentos, a Fatinha deixou tudo de lado, porque ela viu uma coisa. A Fatinha, ela teve os seus olhos capturados pela beleza de Deus. Na última semana, antes de ir para o hospital, a Fatinha estava lá redigindo os textos, que eu digo a Marta, que recebia os textos dela. E na saída do hospital, eu tive uma triste alegria, ou uma alegria triste de poder me despedir dela. Porque eu estava andando na calçada, a Átila dirigindo, ela parou o carro e falou, Ivo, eu estou indo para o hospital. Ora por mim. E eu orei por ela, pedindo que o Senhor guardasse o coração e a mente dela. Para que ela não se ofendesse diante do sofrimento que estaria por vir. Mas alguém que não tinha se ofendido até então, irmão, não ia ser uns dias no hospital que ia tirar os olhos dela do seu amado, sabe? E agora eu olho para a Fatinha e imagino ela dançando e pisando nos pés de Jesus. Ela está com seu amado celebrando um novo corpo que ela recebeu. A saúde e a cura que ela tanto esperou e então chegou, irmão, sabe? É uma parábola para nós, mas é um convite para nós. Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu queria que você lembrasse que o Senhor é a nossa força. O nosso motivo de alegria não está nas circunstâncias. O motivo de alegria não está no saldo da nossa conta bancária. O nosso motivo de alegria não está no resultado médico, não está nos exames, não está nos diagnósticos. O motivo da nossa alegria e satisfação não está porque as coisas estão bem em casa, não está porque o casamento está bem, não está porque as finanças estão bem. O motivo da nossa alegria, a nossa força e a nossa segurança vem dele, do Senhor. Ele é a nossa força. Não se iluda. A vida com Deus é sempre melhor.
Ainda que pareça um mercado vazio, tem uma porta lá no fundo que você vai entrar e acessar a totalidade da suficiência de Cristo. E mesmo que você tenha passado por sofrimentos, lembre, eles são apenas um meio. Eles são apenas uma oportunidade de conhecer melhor a Deus. A vida ideal é uma vida com Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tudo para nós. Obrigado porque nós podemos nadar de braçada no rio da sua graça. Obrigado porque o Senhor se volta para nós. Sempre que nós nos voltamos para Ti, o Senhor já está voltado a nós com os braços abertos. Obrigado porque você não é o meio para alcançarmos o fim, mas o Senhor é o fim, você é suficiente. Eu sinto um convite do Senhor para uma espécie de graduação da nossa fé. A gente precisa constantemente voltar a isso, mas facilmente nós nos perdemos na caminhada. Mas Jesus é o bom pastor. Ele está sempre te trazendo de volta para o caminho. Talvez você se perdeu no caminho e você buscou coisas que não são a prioridade porque você deveria encontrar a plena satisfação nele. Mas eu sinto o Senhor chamando pessoas para abandonar o objeto de idolatria que ele tem. Se a sua cura é o seu objeto, eu queria que você colocasse diante do Senhor agora. Se você quiser sair, vem aqui. Se você quiser ficar no seu lugar. Se a sua felicidade é o seu objeto, eu queria que você colocasse tudo isso diante do Senhor. Se o teu bem-estar financeiro é o teu objeto, coloca tudo isso diante do Senhor. E agora nós vamos dançar, não sobre esse objeto, mas nós vamos celebrar a vitória de Cristo, a perfeita obra de Cristo por nós. Nossa, Ivo, foi muito simples o que você falou. É porque não se trata de coisas altas, se trata de coisas profundas que nós precisamos compreender. Entende? A profundidade da revelação da suficiência de Cristo é o que vai trazer ordem à nossa mente, ao nosso coração, às nossas emoções. Obrigado, Cristo, porque você é tudo. O Senhor deu tudo por nós e nós queremos entregar tudo a Ti, tudo a Ti, tudo a Ti.